Fala galera, Ricardo Barros aqui, continuando com o nosso assunto de Lei 8.112 e agora falar de uma situação bem importante, que é o que fazer para adquirir a tão sonhada estabilidade. Sempre lembrando, meu aluno e minha aluna, que a partir do seu ato de provimento de nomeação, e não nos cabe agora dizer quanto tempo até a posse, até o exercício, esse assunto para outra oportunidade. Depois da nomeação, você vai tomar a posse, sempre lembrando que a investidura no cargo público se dá com a posse, ok? E após tomar posse, você vai efetivamente entrar em exercício. É a partir deste momento aqui do exercício que começa a sua saga, a sua luta no estágio probatório, que é onde você vai efetivamente mostrar que está apto para assumir aquele cargo no serviço público e adquirir a tão sonhada estabilidade. Lembrando que a estabilidade no serviço público, ela decorre da efetividade, ou seja, ela vai ser para cargos efetivos, aqueles cargos estatutários que necessitam de concurso público, ou seja, emprego público, apesar de necessitar de concurso público, ele não tem estabilidade. Cargo comissionado, apesar de ser estatutário, não tem estabilidade. São os cargos efetivos que terão a famigerada que todos nós queremos, a estabilidade no serviço público, ok? Mas não confunda estabilidade com efetividade. Efetividade é o que garante não, né? Mas uma condição para que tenha-se a estabilidade. É necessário ser efetivo no serviço público. Ok? Então vamos lá ver o que fala a Lei 8.112 sobre o estágio probatório. Vem para cá. Ao entrar em exercício, como eu falei, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, também como eu falei, ficará sujeito ao estágio probatório pelo período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observando os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Meu aluno, algumas coisas para se falar sobre isso. Primeiro, esse prazo de 24 meses. E aqui vem uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, que é o seguinte: esse prazo hoje ele é inconstitucional. A Constituição Federal traz que o prazo para se adquirir a estabilidade e, consequentemente, o prazo para estágio probatório, ele é de 3 anos e não 24 meses, como está na lei. Qual é o grande problema? Como ainda está na lei essa previsão, algumas bancas perguntam, por exemplo, de acordo com a Lei 8.112, o tempo de estágio probatório é de 3 anos, e dá como falso, porque de acordo com a Lei 8.112, ela é 24 meses, mas esse entendimento é inconstitucional, o que vale é a Constituição. Então a CESP, faz tempo que eu não vejo utilizar esse entendimento, mas em 2018 eu vi uma banca, que eu não me recordo qual, usar ainda esse entendimento. Então muito cuidado quando aparecer uma situação de acordo com a Lei 8.112, somente ela, liga o alerta que pode ser que a banca cobre 24 meses. E como eu saber? Meu aluno, vai no 3 anos. 3 anos é o prazo geral para todo mundo. Se a questão perguntar exclusivamente pela Lei 8.112, vai nos 24 meses e já prepara o recurso. Aí é coisa de banca, não tem muito o que falar. Mas lembra-se dessa situação. Outra coisa, sobre o que esse cara vai ser avaliado. Ele vai ser avaliado por 4 ADs e disciplina. Como assim 4 ADs, Ricardo? E aí que vai assiduidade, produtividade, responsabilidade e capacidade. Então tá aqui, ó. Assiduidade, produtividade, responsabilidade
capacidade de iniciativa e disciplina. Então tá aqui. Assiduidade, responsabilidade, produtividade, responsabilidade, capacidade de iniciativa e disciplina. Então essa era a maneira que eu decorava quando era candidato, era 4A de disciplina. Disciplina. Era 4A de disciplina, era dessa maneira aí que eu decorava. Por quê, meu aluno? Porque eu não levava para a prova as palavras em si. Mas quando eu via lá que tinha 4 ADs e disciplina, eu já lembrava. Nenhum examinador vai ser brabo o suficiente para trocar uma dessas aqui e botar efetividade, coisa do tipo, para te confundir. Então, o gatilho, a maneira de você lembrar legal é você fazer isso. 4 ADs, disciplina. Na CESP, eu só vi 1 ou 2 questões aí nos últimos anos que cobraram essa situação. Mas é bom você lembrar. 4 ADs e disciplina é o que é cobrado no estágio probatório, sempre lembrando que esse prazo de 24 meses hoje é inconstitucional. E vamos para frente. Outra coisa, 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida a homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor realizada por comissão constituída para essa finalidade. Então, veja só, apesar de tudo isso aqui, ao final, nos 4 meses antes, tá? Nos 4 meses anteriores a você completar 3 anos, vai ser constituída uma comissão de avaliação de desempenho exclusivamente para este fim. Ou seja, para ter a certeza, ou pelo menos assim, né, ter menos chances de haver uma perseguição no serviço público contra o candidato. Porque imagina o seguinte, imagina que apenas o chefe desse servidor que pudesse dar ou não a sua estabilidade. Ia acontecer o quê? Que possivelmente haveria situações em que as pessoas não se bicariam, o chefe não gostaria do subordinado e mandaria o cara embora. Então a lei traz essa necessidade de comissão 4 meses antes, que ela vai ser exclusiva para este fim. Uma coisa importante que é jurisprudencial. Caso a administração pública mostre inércia nessa comissão, ou seja, passe os 3 anos e não se constitua essa comissão, jurisprudencialmente se adquire a estabilidade. Como assim? A jurisprudência, ela entende da seguinte forma: se passam-se os 3 anos e a administração pública não instituiu essa comissão, não pode o servidor ser prejudicado pela inércia da administração pública. Então, essa comissão não constituída, decorrido o prazo de 3 anos, vai ser adquirida a estabilidade do servidor. E essa comissão tem que ser feita 2 anos e 8 meses após a entrada em exercício do servidor, para contar aí, né, sendo 4 meses antes dos 3 anos necessários. Então aqui vai falar, de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade da apuração de fatores. Que fatores? Assiduidade, produtividade, responsabilidade, capacidade ativa e disciplina. Ou seja, apesar de ser nos últimos 4 meses, esses 4 meses corridos ainda vão continuar sendo cobrados aí, né, esses fatores de avaliação. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no artigo 29. 2 coisas aqui, meu aluno, que você tem que saber. Primeiro, exoneração não é medida punitiva. Ok? Então, exoneração não é igual a demissão. Isso aqui é diferente de demissão. Então, ser exonerado em estágio probatório não significa que você está sendo demitido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por inabilitação em estágio probatório, você será exonerado, certo? Claro, os regulamentos sempre vão ter ali uma situação de ampla defesa, contraditório, porque isso aqui vai ser normatizado por uma resolução. Mas, se você não passar no estágio probatório, você será exonerado. Agora, tem uma situação que é o servidor estável. Como assim estável? Se ele for estável no ente federativo, digamos que ele passou no concurso da PRF, e aí ficou 5 anos lá. Então, ele adquiriu a estabilidade no serviço público da União. Aí ele vai lá e passa no concurso da PF.
Ele já entra na PF estável no cargo? Não. Ele entra estável no serviço público da União. Digamos que ele não passe no estágio probatório da PF. Ele vai ser reconduzido ao cargo de origem, que é PRF, porque nesse cargo ele era estável. Então é isso que quer dizer, tá? Não vou entrar em mais detalhes agora sobre a recondução, mas é isso que esse artigo quer falar. Se ele não passar no estágio probatório, ele será exonerado, lembrando que a exoneração é diferente de demissão, e se estável, será reconduzido ao cargo de origem. Ok? Beleza, vamos que vamos. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial de provimento em comissão de grupo, direção, assessoramento superiores das 6, 5 e 4. O que isso quer dizer, meu aluno? Basicamente é o seguinte: você, em estágio probatório, você pode ser chefe? Pode. E normalmente é o que acontece, tá? Justamente porque quando você é chefe, você tem uma função de confiança, um cargo em comissão, né? Lembrando que as funções de confiança em cargo em comissão são para direção, chefia e assessoramento. Normalmente você vai ganhar uma gratificação, né, se for função de confiança, e essa gratificação ela não é, via de regra, muito gorda. Então, servidores antigos não é mais benéfico para o cara o custo-benefício. O cara já ganha 20 mil, digamos, aí vai ganhar mais 1.500 pela gratificação. Ele fala, cara, não vou pegar essa chefia não, manda para o próximo que vier. Então, muito comum que servidores novos acabam assumindo posições de chefia nos órgãos. E a lei fala o seguinte: você, em estágio probatório, você pode assumir uma carga em comissão ou função de confiança na sua entidade? Pode. Qualquer um. Qualquer cargo em estágio probatório você pode assumir dentro da sua entidade de origem. E você pode ser cedido em estágio probatório para outro órgão para um cargo em comissão? Em regra, não. Apenas se for para um cargo especial ou de direção e assessoramento superiores, o DAS, né? Direção superior, se há que até esqueci o que é, o DAS 4, 5, 6 ou equivalentes. Ou seja, dentro da sua entidade de origem, você pode assumir qualquer cargo. Se for cedido, apenas cargos grandões. Ok? Então essa aqui é a regra. Via de regra, lembre do seguinte: posso ser chefe em estágio probatório? Posso, e normalmente é o que acontece. Ok? Então aqui fala: pode exercer quaisquer cargo de função, direção, chefia, e somente poderá ser cedido se for para cargo de natureza especial. Vamos que vamos. Aqui, meu aluno, entra uma situação muito importante para fins de prova. Que eu até vou usar aqui o slide, que eu deixei bonitinho no slide, não tem necessidade de a gente usar o quadro nessa situação, e eu quero que você preste muita atenção, vem para cá. Olha só, licenças em estágio probatório. Não me esqueça disso. Não podem ser concedidas as seguintes licenças em estágio probatório: matraca. Vou até apagar esse tra aqui, ficou muito feio. Como assim matraca? Mandato classista, tratar de interesses particulares e capacitação. Essas licenças, Ricardo, e o que é cada uma? Vamos saber no momento oportuno quando tratarmos de licenças. Essas licenças não podem ser tiradas durante o estágio probatório. Não podem ser tiradas durante o estágio probatório licenças para mandato classista, tratar de interesses particulares e capacitação. Não podem ser tiradas, ok? Por outro lado, podem ser concedidas as seguintes licenças em estágio probatório, que são doença em pessoa da família, ou seja, você, enquanto estiver em estágio probatório, pode tirar uma licença para doença em pessoa da família. Por motivo de afastamento de cônjuge, companheiro, serviço militar e atividade política. Ricardo, e para tratamento de própria saúde? Vem para cá. Aí vem uma situação interessante. Na Lei 8.112, quando a gente vai falar de licenças,
As licenças na Lei 8.112 vão ser tratar interesses particulares, atividade política, doença pessoa da família, capacitação, blá, blá, blá. Quando a gente fala de licença gestante, licença paternidade, licença para tratar da própria saúde, licença por motivo de acidente ou doença profissional, essas aqui, elas não estão no capítulo destinado à licença. Elas estão lá na Seguridade Social. Então é por isso que às vezes geram confusão. O aluno só estuda até a parte de licenças na Lei 8.112 e acha que não existe licenças básicas como gestante, cuidar da própria saúde, paternidade, licença por acidente de serviço. Elas existem, só que elas não estão ali dispostas no capítulo de licenças, e sim lá na parte de Seguridade Social, que é o final da lei, ok? Então quando eu falo aqui essas licenças, são aquelas que estão disponíveis ali nos capítulos de licença. Beleza? Vamos que vamos. Afastamentos em estágio probatório. Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou dizer os afastamentos que podem ser concedidos em estágio probatório, ok? E quais são esses afastamentos? Exercício de mandato eletivo. Perceba só que uma introdução, que a atividade política é uma licença, mas após você ganhar o mandato eletivo, a atividade política não se confunde com o exercício de mandato eletivo. Você tem licença para atividade política e quando você conquista o cargo eletivo, você fica afastado. Então você pode se afastar para cargo eletivo durante o estágio probatório. Estudo ou missão no exterior, você também pode. Servir em organismo de que o Brasil participe ou qual coopere. E afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Então você pode se afastar do seu cargo para fazer o curso de formação em outro cargo, mesmo durante o estágio probatório. E aqui uma coisa que é importante: não pode ser concedido os seguintes afastamentos. Afastamentos para servir em outro órgão ou entidade. Por que esse asterisco? Porque, em regra, você não pode se afastar em estágio probatório para servir em outro órgão ou entidade. Mas, se for um cargo de natureza especial, da 654 equivalentes, você pode ser cedido. Então, em regra, você não pode, mas existe essa exceção. E a outra é afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país ou no exterior. Essa situação está sendo discutida no STF, ok? Então, pode ser que isso mude aí no futuro breve, o que ainda não foi feito. Está sendo julgado se você pode se afastar aí para programa de stricto sensu no exterior e, consequentemente, no país durante o estágio probatório. Atualmente não pode, porque existe aí uma necessidade de você ter mais de 3 ou mais de 4 anos para mestrado e doutorado no cargo, o que, consequentemente, faz com que você tenha que adquirir a estabilidade. Ou seja, é bom lembrar também que não pode ser concedidos afastamentos para servir outro órgão ou entidade ou participação de programa de pós-graduação stricto sensu no país. Ok? Então isso aqui são as disposições da lei. Beleza, meu aluno? Então vamos lembrar aqui, só para a gente não esquecer. Licença, que não pode em estágio probatório. Matraca. Ok? Mandato classista, tratar de interesses particulares e capacitação. Afastamento, que não pode em estágio probatório. Servir em outro órgão ou entidade ou stricto sensu. Como assim stricto sensu? Pós-graduação stricto sensu no país ou no exterior, você não pode, ok? Então são essas aqui que você não pode, ou licença ou afastamento, que você não pode fazer em estágio probatório. Agora tem outra situação que vai falar o seguinte: situações que suspendem o estágio probatório. Veja que aqui já é outra coisa, diferente disso. Aqui você pode tirar determinada licença que não vai suspender o seu estágio probatório, já essas aqui suspendem o seu estágio probatório. E quais são elas? Licença por motivo de doença em pessoa na família. Enquanto você está cuidando de seu ente querido, o seu estágio probatório fica suspenso. Isso é bem dificinho de decorar, mas eu não vejo ser cobrado com muita frequência, mas é bom saber.
Licença por motivo de afastamento de cônjuge sem remuneração. Vem aqui que eu vou explicar isso rapidamente. Aqui é o seguinte, aluno. Quando você chega na parte de licença por afastamento de cônjuge ou companheiro, você tem duas situações que podem acontecer. Uma situação é o seguinte: o seu amor tem que ir para algum lugar. Você pede uma licença para acompanhá-lo ou acompanhá-la. Essa licença é por prazo indeterminado e sem remuneração. Ou seja, se você é casado com uma pessoa que decide fazer um pós-doutorado na puta que pariu na França, você quer ir junto, beleza. Você pede uma licença, é por tempo indeterminado, sem remuneração, você deixa lá bonitinho o seu cargo para quando você retornar. Beleza, pode tirar isso em estágio probatório também. Essa por tempo indeterminado e sem remuneração, suspende o estágio probatório. Mas tem uma outra situação que é o seguinte: você trabalha como auditor da Receita Federal e você tira uma licença para acompanhar sua cônjuge para tal determinado lugar. Quando você chega lá, tem lá a Receita Federal. Ou então tem uma autarquia, tem uma entidade, tem um órgão que você pode fazer um serviço similar, que você pode ser aproveitado. Então a lei, ela traz a possibilidade de você atuar nessa situação enquanto está nessa licença. Dessa maneira você está trabalhando, então mantenha a sua remuneração. Então nesse caso, como você está trabalhando, não suspende seu estágio probatório. É por isso que essa licença, para acompanhar cônjuge ou companheiro, só vai suspender o estágio probatório quando ela for sem a remuneração, ok? A licença para atividade política também suspende o estágio probatório. Então veja só, vamos voltar aqui um pouquinho, você vai ver que a única licença que não suspende o estágio probatório é o serviço militar. A licença para serviço militar não vai suspender o estágio probatório ou a situação de cônjuge ou companheiro. Beleza? Então, tranquilo. Outra coisa, afastamento com os companheiros quando for remunerado, né? Afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. Essa situação, tá? Ela vai suspender o estágio probatório, o afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou qual coopere. Outra situação, afastamento para participar de curso de formação decorrente em outro cargo na administração pública federal, também vai suspender o estágio probatório. Então, são essas licenças e esses afastamentos que, enquanto eles estiverem em vigor, suspendem o estágio probatório no seu cargo de origem. Beleza? Vamos falar agora, então, da estabilidade. Como eu já expliquei, existe uma diferença entre efetividade e estabilidade. A estabilidade é prerrogativa dos detentores de cargo de provimento efetivo, ou seja, a estabilidade decorre da efetividade do cargo, e não ao contrário. Aqui está a disposição constitucional que torna 3 anos de efetivo exercício o estágio probatório, que vai falar, são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo. O Supremo, a jurisprudência entendeu que, apesar desse artigo não falar especificamente do estágio probatório, ele vai falar da estabilidade e as coisas meio que se confundem. Se você é estável após 3 anos, por analogia, o estágio probatório deve ser após 3 anos. Deve ser duração de 3 anos, ok? E aqui vai falar a Lei 8.112, fiz aqui a diferença, servidor habilitado em concurso público, blá, 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 adquirir estabilidade após completar 2 anos de efetivo exercício, lembrando que isso é inconstitucional e importante, a estabilidade é por ente federativo. Como assim? Nessa situação que eu falei da PF e da PRF, você fica estável na União. E se eu passar no concurso do Estado, eu não vou ser estável no Estado, porque a estabilidade ela se dá por ente federativo, ok? Da mesma maneira, eu sou hoje auditor da Secretaria da Fazenda do Paraná. Eu sou estável no Estado, se eu adquirir estabilidade. Passo na Receita Federal. Eu sou estável? Não, eu não sou estável na União. Eu vou ser estável no Estado, ok? Então é importante saber disso, que a estabilidade ela se dá por ente federativo e ela é no serviço público e não no cargo. O cargo vai ser necessário que você faça estágio probatório, até porque se você for inabilitado nele, você é reconduzido ao cargo de origem. Ok? Vamos que vamos.
perda de cargo de servidor estável. Isso aqui eu tenho que falar um pouquinho sobre isso, ok? Vamos lá, deixa eu apagar essa parte aqui. Pra gente falar de perda de cargo de servidor estável. Deixa eu ver uma coisa. Meu aluno, aqui nós temos 4 casos de perda de cargo de servidor estável. Ok? Quais são esses 4 casos de servidor? Vou botar aqui. Isso aqui é ouro e você não pode esquecer para fim de sua prova. De servidor estável. Quer dizer, então, que servidor estável pode perder o cargo? Pode sim, senhor. Um dos casos vai ser o seguinte: sentença judicial transitada em julgado. Sentença judicial transitada em julgado é caso de perda de cargo de servidor estável. Você cometeu um crime comum, coisa parecida, e teve sua sentença transitada em julgado, você vai perder o cargo, ok? Outra situação, processo administrativo disciplinar no qual seja concedida a ampla defesa. Então, meu aluno, olha só, a lei traz essas situações aqui, ó. Sentença judicial transitada em julgado, transitou em julgado a sentença judicial, dependendo da sentença, é caso aí de perda de cargo, ok? Mas a lei traz aqui sentença já transitada em julgado, beleza? Outro caso, processo administrativo disciplinar no qual seja concedido a ampla defesa, que inclui ampla defesa o contraditório. Se você for demitido aqui, você vai perder o cargo como servidor estável. Essas duas aqui é as que estão previstas na Lei 8.112/1990. A Constituição, além dessas duas, traz mais 2 casos, quais sejam. Um caso que a Constituição traz, além dessas duas aqui, avaliação periódica de desempenho. Norma de eficácia limitada, ou seja, a lei ainda não foi editada. Já existe o projeto de lei, está tramitando, mas ainda não foi editada totalmente essa situação de avaliação periódica de desempenho. Está para ser promulgada e tudo certo, mas por enquanto ainda não. Mas o projeto de lei ainda já existe, mas beleza, e não vem ao caso isso. Lembrando que isso aqui, mesmo que a lei seja promulgada, não torna nada disso aqui desatualizado. Por quê? É uma previsão constitucional que a gente vai passá-la como verdade, a lei apenas ainda não foi promulgada. Se um concurso cobrar essa lei, vai cair lá no edital. Então isso aqui não torna desatualizado, promulgado ou não. Ainda é uma situação constitucional, a avaliação periódica de desempenho. Isso não se confunde com estágio probatório. Isso aqui é o seguinte, você já é estável, já passou pelo estágio probatório, mas você é um servidor ruim. Então a Constituição ela prevê que exista uma avaliação periódica de desempenho que pode fazer você perder o cargo se for um servidor ruim, logicamente. A lei vai dizer o que é ser um servidor ruim, ok? Mesmo você estável. E uma outra situação é a exoneração por excesso de gastos com pessoal. Pode isso, Ricardo? Pode sim, senhor. Se o Estado quebrar, como é que ele te mantém? Claro, existe uma série de regras, vai servidores não estáveis primeiro, vai servidores comissionados, tem uma série de regras que são dadas na administração financeira orçamentária, mas existe a possibilidade constitucional, lá no seu artigo 169, se eu não me engano, que você, por excesso de gastos de pessoal no serviço público, pode acontecer a perda de cargo de servidor estável. Esses 2 casos são previsões constitucionais. Todos esses casos são constitucionais, só que esses 2 aqui são apenas na Constituição. A lei só traz esses 2 aqui. Então não ache demais, não ache estranho se uma questão lhe perguntar. Segundo a Lei 8.112, blá, 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 são perdas de cargo de servidor estável, dizer só essas 2. Ela não está incompleta, ela está correta. Ok? Tranquilo. Vamos para cá.
Agora vamos falar rapidamente aqui do direito de greve. Vamos lá. Artigo 37 da Constituição Federal, inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Aqui que vem outro caso interessante. Também se trata de uma norma de eficácia limitada. É necessário que se edite essa lei que discipline o direito de greve. Mas aqui tem um detalhe muito peculiar. Ainda não foi editada essa lei. Como essa lei ainda não foi editada, se utiliza de maneira subsidiária no que couber a Lei 7783 de 89, que fala do direito de greve dos empregados privados, os empregados normais. Ou seja, a greve, olha só que eu vou falar e cuidado com isso, a greve de servidor público, ela é ilegal. Por quê? Porque não existe uma lei. Só que existe um mandado de injunção, que é um remédio constitucional na omissão ou na falta da lei, no todo ou em parte, para que se use essa lei de maneira subsidiária. Então, hoje, a greve do servidor público ela acaba sendo lícita porque se trata essa lei. A lei de greve de servidor público ainda não foi editada nem na sua totalidade, nem no seu começo. Ela ainda não foi editada, então ainda se usa no que couber a Lei 7783 de 89, que fala justamente aí dos empregados privados. Ok? E sempre lembrando que não tem direito de greve militares, exército, marinha, aeronáutica, policial, militares e bombeiros. Militares não têm direito de greve. O STF decidiu que policiais civis também não podem ter esse direito de greve. E não só o policial civil, como todo servidor que atue diretamente com segurança pública, ok? Então, policiais, servidores que atuem com segurança pública e militares, trabalhou com segurança pública, não pode exercer o direito de greve, por ser um serviço extremamente essencial à população. Beleza? E aqui vem outra situação. O direito de greve pode ser aderido por servidor em estágio probatório. Então, existe essa situação. Agora, sobre a greve, ainda que lícita, usando de maneira subsidiária a lei dos empregados privados, a gente tem uma situação que é o seguinte. A greve também é chamada de movimento paredista, tá? As questões podem trazer isso às vezes. Vai falar o seguinte. Ao terminar a movimentação grevista lícita, o servidor ficará sujeito a compensação pelos dias parados, sob pena de ressarcimento ao erário dos valores recebidos. Ou seja, meu aluno, teoricamente você não recebe por dia parado em greve, porque fica por compensação de horário. Você recebe, mas tem que compensar o horário, ok? Esse é o entendimento jurisprudencial. E aqui vai falar o corpo desse entendimento, né? A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrente do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve for provocada por conduta ilícita do poder público. Ou seja, meu aluno, você pode proceder sim o desconto dos dias. Se em comum acordo houver o direito de houver o acordo de compensação, você pode compensar isso aí, caso não compense, ressarce. É o que justamente acontece, o que normalmente acontece. Sempre lembrando que esse direito de greve tem que ser lícito, ok? Então é isso que eu tinha que falar sobre direito de greve. Falei sobre estágio probatório, estabilidade, direito de greve do servidor público, muito importante. A partir de agora vamos entrar em forma de provimento, vacância, deslocamento, coisas que são mais aí cobradas em provas efetivamente de letra de lei. Então é isso, meu aluno. Espero que você tenha gostado. Bastante informação agora. Faz questão, não fica só nisso. Corre atrás de treinar seu conhecimento. Valeu, nos vemos. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais.